Bom dia! Hoje quero falar de um assunto muito importante. É o seguinte, nós estamos em época de campanhas políticas, campanhas para as eleições de outubro. E eu sei que muita gente perdeu o encanto com a política, né? Inclusive, eu também tenho essa consciência que a política tem sido uma farsa comandada pela elite do capital, tem feito não uma política, mas sim uma verdadeira politicagem. Mas eu queria dizer o seguinte, a política, na sua essência, é coisa boa e é necessária. E o verdadeiro político que existiu nesse mundo é nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a palavra política significa arte do bem comum, arte de fazer o bem para a comunidade. E ninguém nesse mundo fez isso como Jesus Cristo. Ele sim fazia a arte do bem comum, ele fazia o bem para a comunidade inteira o tempo todo. Por isso eu digo, ele é o verdadeiro político. Quando caminhou nessa terra, ele viveu a política de verdade. É claro que ele continua vivo, fazendo a política, a arte do bem comum. Mas estou dizendo de ser humano, né? Quando estava encarnado aqui na terra. Jesus fez com excelência. E a política é boa na essência, é necessária e nós não podemos desistir dela. Precisamos, com fé em Deus, tomarmos consciência do que é a política na essência e praticar o exercício de votar, esse exercício democrático que é bacana, para eleger pessoas para liderar nosso país, nossa cidade, nosso estado, enfim. Precisamos eleger nossos dirigentes. Toda organização precisa de dirigentes. Então, por isso ela é boa. Precisamos tomar essa consciência e praticá-la em excelência, praticá-la na sua essência. E eu queria dizer o seguinte, praticar a política verdadeira, a arte do bem comum, a gente pratica também no ato de votar. E para isso precisamos ser cristãos. O que é ser cristão? Ser cristão, a palavra cristão significa outro Cristo, um imitador de Jesus. Então, ser cristão é imitar Jesus. É buscar fazer as coisas do jeito que ele fez. Então, na hora de votar, precisamos praticar o voto cristão, o voto consciente, o voto sem egoísmo, o voto pensando no bem comum. No caso de agora política para prefeitos e vereadores, né? Precisamos pensar nos líderes, nas pessoas que vão dirigir nossa cidade, governar, né? Ser nossos dirigentes, nossos representantes, tendo também uma consciência que o político não é nosso patrão, ele é nosso funcionário, ele se coloca à disposição para trabalhar para o bem comum, para todos nós. Tomar essa consciência e procurar observar as pessoas que são candidatas, vendo se elas são pessoas também que buscam ser cristãs, pessoas que têm boas intenções, bons projetos e buscar essas pessoas para a gente votar. Eu sei que é complicado, o ser humano infelizmente, muitas das vezes não tem correspondido. A gente sabe que não existe ninguém perfeito, pois somos todos imperfeitos,
mas buscar ao máximo que puder uma pessoa que tem boas intenções. E precisamos também olhar a competência da pessoa que a gente está votando nele, para o cargo. Ver se a pessoa tem um grau de escolaridade, para ele conhecer um pouco de leis, de direitos humanos, conhecer um pouco, assim, conhecer a Constituição, enfim, para que eles possam ter capacidade de fiscalizar e legislar, no caso dos vereadores. E o prefeito, o candidato a prefeito, se ele tem capacidade para o executivo, né, para ser um prefeito que vá abençoar a cidade, construindo, melhorando a condição da cidade, dando atenção para os bairros pobres, vendo a necessidade principalmente dos mais necessitados. Temos que ter esse voto cristão, sem egoísmo. O cristão não pode ser egoísta. O que é ser egoísta? É pensar só em mim. A gente precisa votar pensando no geral, na cidade inteira, nesse caso, dessa política agora. Quando é para presidente, também temos que pensar para o Brasil inteiro ou para o país inteiro, né? E o voto egoísta é aquele que eu penso só em mim. Então, portanto, eu peço a você, meu irmão, na essência você também é cristão, porque você é filho de Deus. Você é semelhante a Deus. Você, na essência, é um outro Cristo. Alguém que tem toda a condição para imitar nosso Senhor Jesus Cristo. Pense nisso e escolha o melhor para a cidade nesse momento, quando for para presidente, para o país, né? E que tipo de voto que seria egoísta? Quando você vota numa pessoa só porque ele é bonzinho, só porque ele aperta a sua mão, te abraça, te visita. Quando você vota em um político porque ele calçou apenas a sua rua. Quando você vota em um político porque te deu carona, porque te deu um saco de cimento, te deu um pouco de tijolo. Quando você vota num político que é seu compadre, só porque ele é seu compadre, só porque ele é seu vizinho, só porque ele é educado, só porque ele é carismático, porque ele é bonzinho, né? Como dizem as pessoas, ele é tão bonzinho, né? Esse seria voto egoísta e anticristão, porque você está votando em alguém que faz alguma coisinha para você. Então você precisa de ver se ele tem capacidade para o cargo, para trabalhar geral, para ajudar a cidade inteira ou o país inteiro. Volto a dizer, e principalmente dando uma atenção especial aos mais necessitados, porque está lá na Bíblia, socorrei. Socorrer significa agir rápido em prol do necessitado. Aí está, socorrei os órfãos e as viúvas lá na Bíblia. Esses órfãos e as viúvas representam os pobres, os carentes, os mais necessitados. Então, por favor, na hora de votar, exerça o que você é, seja o que você é na essência. Filho de Deus, semelhante a Deus, cristão na essência. Alguém que tem capacidade para imitar nosso Senhor Jesus Cristo. E saia de si e vá e se doa ao outro. Faça isso com o seu voto. Pense no bem comum, no bem geral. Veja se a pessoa tem capacidade por cargo. Veja se essa pessoa tem condição para buscar verbas, para exigir os direitos.
para nos representar, no caso do vereador, fiscalizando bem, legislando bem. Não vote em candidato que apenas marcou uma consulta para você, marcou um exame, porque isso nem é função dele. Para isso nós temos funcionário nos órgãos, né, da saúde, na policlínica, onde quer que seja, né, nós temos funcionário que ganha um salário bem menor do que o de um vereador. Quando a gente marca uma consulta ou um exame através de um vereador, nós estamos pagando salário para esse salário de um vereador, que era para estar fiscalizando e legislando, nós estamos pagando salário de um vereador que deixa de fazer o seu serviço e vai marcar consulta e exame. Precisamos tomar essas consciências, nós temos funcionário lá. Vote em pessoas que não concorde com isso e que põe a policlínica, os órgãos da saúde para funcionar com os órgãos do SUS, né? Para funcionar com eficácia. Porque assim não será só você egoisticamente abençoado, mas será você também, toda a população. Se doe, votando, pensando no outro, e será recíproco. Voltará para você, não só você será abençoado, todos serão. Pense nisso com carinho, exerça o ato de votar de forma cristã, se doando ao outro. Não pense só em você, porque o cristão não é egoísta. O cristão pensa mais no outro do que nele mesmo. Seja um cristão e vote com muita consciência, votando em alguém que tem capacidade para fazer para geral. Beleza? Muito obrigado pela sua atenção, espero ter contribuído, espero ter ajudado.